Que entrevista bizarra, bizarra. E aqui eu não me refiro a nada muito recente, não. Eu me refiro a uma entrevista feita com o príncipe Andrew, o Duque de York, que era, segundo dizem, o filho queridinho da Rainha Elizabeth. E o que aconteceu foi que saiu agora na Netflix, é uma estreia dessa semana, o filme A Grande Entrevista, que conta todo o processo da BBC, a TV estatal britânica, para conseguir uma entrevista com o príncipe Andrew e também para preparar as perguntas e como se deu isso à luz do escândalo do Jeffrey Epstein. Esse foi um escândalo enorme de anos atrás, que era um bilionário sobre o qual surgiram denúncias de manter, né, uma rede de exploração sexual de adolescentes. E isso não era apenas para ele, mas envolvia figurões da política, envolvia, sabe, gente muito conhecida, incluindo o próprio príncipe Andrew, mas também Bill Clinton, o Harvey Weinstein, né, que era o produtor de Hollywood e também foi envolvido em escândalos sexuais, e muita gente poderosa que estava nesse meio. E aí o filme, ele é todo tenso. Eu quero falar com você hoje sobre alguns pontos que me chamaram a atenção. Vale assistir a esse filme, porque mostra o esforço para tentar extrair dessa figura da realeza britânica informações sobre o envolvimento dele nesse caso. Mas antes de entrarmos nessa história, só um aviso para você aqui. Eu estarei em maio no Brasil, dia 4 de maio em São Paulo, organizando uma oficina literária. Então, assim, se você curte escrever ou tem vontade de aprender a escrever melhor, vou estar em São Paulo no dia 4, das 2 às 6 da tarde, organizando essa oficina e vamos poder compartilhar juntos aqui experiências literárias, aprender sobre a forma do conto, como escrever narrativas breves, como aprimorar o seu texto. Ano passado eu organizei algumas oficinas literárias no Brasil, que foram em São Paulo e no Rio de Janeiro, e foi muito legal a experiência de encontrar vocês, poder debater literatura, poder produzir textos, porque essa é a ideia, né? A gente vai sentar lá e produzir textos. A ideia, de fato, é pôr a mão na massa e também, depois da oficina, eu vou ler um conto de vocês e vou analisar e vou dar um feedback e vou fazer ali algumas sugestões de aprimoramento. Então, quem quiser participar, o link está na descrição aqui desse vídeo. Vá lá, confira, participe da oficina literária. As vagas são bem limitadas, até por restrições de espaço e também para poder dar atenção personalizada para quem participar. Se você não for de São Paulo, como é que você faz? Aí vai ter em junho, isso aqui vai ser em maio, né? 4 de maio. Quem não quiser participar em São Paulo, em junho vai ter uma oficina virtual. Então, assim, serão 2 encontros em junho, dia 1º e dia 15, à noite. E aí, o mesmo modelo que será presencial em São Paulo ocorrerá virtualmente. Então, a gente vai organizar aqui uma oficina virtual. Também vou ler textos de vocês. Também vamos produzir textos. Então, quem quiser participar, vale conferir. Aqui eu vou poder dividir com vocês quase 25 anos de trajetória como escritor, com vários estilos diferentes, e a gente vai poder produzir aqui alguns textos bem interessantes. Então espero vocês, link na descrição desse vídeo. Então, só voltando aqui ao tema do vídeo de hoje, o filme A Grande Entrevista, que conta sobre, como eu falei, esse processo de preparação da entrevista com o príncipe Andrew. Eu não sei se você se recorda dessa história do Jeffrey Epstein, tem um outro documentário na Netflix que se chama Filthy Rich, eu não sei como traduziram para o português, mas se trata da história desse sujeito, né, que era alguém do mercado financeiro e que conquista a confiança de um bilionário e vai ganhando muito dinheiro assim, e ele, que era uma pessoa muito reservada, né, que valorizava muito a privacidade, começou a explorar sexualmente adolescentes. Isso na Flórida, isso em Nova York, isso em viagens que ele fazia para o Reino Unido, e também ele tinha uma ilha privada na qual ele fazia festas, que ia lá, por exemplo, o Bill Clinton, e ele fazia essas festas com essas adolescentes. Esse escândalo estoura inicialmente por volta de 2008, 2009, ele é preso. Quando ele é solto, ele volta a praticar esses crimes, ele volta a praticar esses abusos. E aí em 2019 rola o escândalo, ele é preso, o Jeffrey Epstein é preso de novo e se mata na cadeia. E aí, o que acontece é que muitas histórias relacionadas a essas figuras próximas a ele, né, Trump, por exemplo, começam a surgir, e aí chega no príncipe Andrew, que era um amigo muito próximo da namorada do Epstein, a Ghislaine Maxwell, e se torna amigo do Epstein. Então,
Esse caso, esse escândalo começa a assombrar a família real. Eu vou dar aqui alguns spoilers do filme, até porque não são spoilers, né? Já aconteceu, a história aconteceu anos atrás. Então, assim, muitos jornais tentam uma entrevista exclusiva com o príncipe Andrew, e quem consegue essa entrevista é a BBC, que é a emissora principal do Reino Unido. Consegue a entrevista, e aí você chega no mais bizarro de tudo, que é, na verdade, o foco do filme, e você fica assistindo todo tenso, né? Você fica ali, sabe, suando frio acompanhando a entrevista, porque eles querem chegar ao cerne da questão. Eles querem que o príncipe Andrew, se não reconhecer publicamente que ele participou desse esquema de exploração sexual de menores, que pelo menos ele peça desculpas, né? Que ele reconheça algum tipo de responsabilidade em relação a esse caso. Até porque tem uma mulher que era adolescente na época que denunciou o príncipe Andrew e disse que foi obrigada a fazer sexo com ele em algumas circunstâncias. Então, rola a entrevista, o príncipe Andrew ele é treinado para poder dar entrevista, né? Do mesmo modo que a jornalista vai preparando também as perguntas ali de modo a tentar enredar o príncipe Andrew. E o que acontece quando você vê a entrevista, quando você vê a entrevista real e quando você vê a representada nesse filme, parece que pouca coisa acontece. Então, assim, você assiste a entrevista, ele tá bem frio, ele tá bem, sabe, controlado, ele responde as perguntas de maneira mais sensata possível, só que a frieza do príncipe Andrew e a incapacidade dele de reconhecer a gravidade dos crimes cometidos pelo Epstein e a gravidade daquilo que ele fez, né, da exploração sexual da qual ele participou, o comportamento frio calculista dele caiu muito mal na audiência britânica. E isso levou, como consequência, a renúncia das atribuições do príncipe Andrew na família real, ou seja, ele se afasta das atribuições que ele tinha, né, porque são vários eventos. A família real é basicamente uma família decorativa no Reino Unido, então eles participam de inauguração de shopping, essas coisas. Eles participam de muitos eventos de caridade. Há um esforço de mostrar a cara da realeza como se fosse um símbolo britânico. Ele se afasta das suas atribuições, embora nunca tenha sido punido por nada, e isso é um escândalo tremendo. Então, quando você assiste, a impressão no filme é quase como se fosse um anticlímax. Então, se você espera uma grande explosão, né, alguma coisa bombástica durante a entrevista, como se ele fosse se levantar e sair gritando, e sacolejando, mas não acontece nada. Acontece uma entrevista fria, uma entrevista contida, só que a repercussão nas redes sociais ela é inclemente. Então as pessoas passam a observar contradições, o comportamento do príncipe Andrew, o modo como ele se esquiva de certas perguntas, o modo como ele responde de maneira quase robótica a outras perguntas, e isso vai levando a um tremendo escândalo. Então essa entrevista foi um ponto de virada tremenda, nesse caso do Epstein e da família real, né, do envolvimento do príncipe Andrew, e o escândalo se dá naquilo que não foi dito. O escândalo se dá na falta de emoção do príncipe Andrew. Isso é curioso, né? Porque a gente tende aqui, ao longo dos anos, a avaliar o dito, né? Avaliar as falas da extrema-direita, avaliar o teor ideológico daquilo que é revelado, daquilo que é explicitado, daquilo que é contado. Então, assim, em grande parte, nossa comunicação se dá através da fala, da linguagem, né? Então a gente fala, a gente se comunica, a gente explica as coisas, e é nisso que a gente se concentra. Mas, nesse caso em particular, o revelador está naquilo que não foi dito, está na linguagem corporal dele, está, no tom da fala e nas contradições que são apresentadas depois. Há muitos documentos que contradizem a fala do príncipe Andrew, há muitas informações que depois vão, voltar, jogar no ventilador e vai na cara do príncipe Andrew. Então há uma análise ali do que não foi dito, do que não foi explicitado. E é interessante perceber, como eu falei, quase esse anticlímax da história, ou seja, você espera algo grandioso e não acontece, mas ao mesmo tempo a repercussão ela é devastadora. E isso tem a ver em grande parte com o impacto das redes sociais nesse tipo de evento, nesse tipo de situação. A gente tem muitas críticas também ao longo dos anos sobre o papel que as redes sociais desempenham para a corrosão democrática, para a onda de cancelamento que existe na internet, o modo corrosivo, o modo destrutivo como as pessoas se comportam nas redes sociais. Mas também não podemos negar que há muitos aspectos positivos. Pessoas que jamais teriam voz, que conseguiram se expressar e conseguiram denunciar, absurdos, coisas que seriam postas para debaixo do tapete, e que as redes sociais deram visibilidade para isso e permitiram com que pessoas poderosas fossem punidas depois, que é o caso do príncipe Andrew. Então, assim, seria alguém que quase blindado pela família real e que seria intocável, mas, dada a repercussão, acaba tendo que tomar providências e afastá-lo e tentar, puni-lo de algum modo.
O caso do Me Too foi nesse sentido, né? A gente viu ao longo dos últimos anos muitos produtores poderosos, atores poderosos que foram denunciados por pessoas, né, por atrizes, por, sei lá, gente do cinema, e que, em grande parte, usaram as redes sociais para poder dar alcance à sua voz. E isso permitiu que muita gente, de fato, poderosa fosse punida. Então, não dá para negar que as redes sociais deram voz a muita gente maléfica, a muita gente destrutiva, mas também deu possibilidade de expressão para muita gente marginalizada e que jamais encontraria um espaço para poder veicular suas ideias. Isso também vale para a arte, né? Vale para a cultura. Muitos artistas, muitos escritores, muitos cineastas, muita gente que surgiu nas redes sociais e assim conseguiu seu espaço de visibilidade. Então é interessante sim assistir esse filme, ver como é a construção da história, né? Como vai levando no sentido desse desfecho sabe, explosivo que não acontece, aqui é o spoiler, né, que não acontece, mas ao mesmo tempo pensando que é uma história baseada em fatos reais, ou seja, é algo que aconteceu realmente, né, você pode encontrar na internet o vídeo da entrevista real com o príncipe Andrew e perceber, né, como eu falei, essa máscara que ele usa, né, ele usa uma máscara ali e ele se recusa a pedir desculpas e ele se recusa a reconhecer o erro dele, ele se recusa a reconhecer que a amizade com o Epstein foi algo pernicioso para ele e que, sabe, o pôs naquela situação complicada. E também revela o poder do dinheiro, né? Como pessoas poderosas e ricas acham que estão blindadas em relação às consequências, que é o caso do Epstein. Quando você vê o documentário do Epstein, você percebe como o poder do dinheiro dele, um bilionário, distorceu tudo ao redor dele, inclusive o poder judiciário, delegados e procuradores que tinham medo de tocar no Epstein, porque simplesmente ele ia pôr tanto dinheiro nesse processo que ele ia prolongar aquilo ali por décadas. Então, até que finalmente alguém vai lá e compra a briga e consegue ir atrás dele e prendê-lo. Então, eu recomendo que vocês vejam esse filme na Netflix, é bem interessante. Eu gostaria de saber de vocês as considerações sobre quais foram as impressões em relação a essa história. Se vocês acompanharam a história em 2019 da prisão do Epstein e o suicídio dele e a repercussão do caso, né, um caso que envolveu muitas adolescentes que foram exploradas por essa rede do Epstein e da Ghislaine Maxwell, como é que você entende o papel das redes sociais nesse tipo de denúncia? Se tem sido eficaz ou não, deixa aqui embaixo no comentário. Se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Curta esse vídeo e quem quiser e puder participar, obviamente, em São Paulo, em maio, dia 4 de maio, vai rolar uma oficina literária lá, ou seja, produção de texto para escrever contos e analisar contos. Espero você por lá. E se você não puder participar e quiser participar da oficina literária, morar em outro estado, em outra cidade ou em outro país também, haverá em junho também uma oficina literária virtual. E aí a gente pode se encontrar aqui 2 vezes em junho, no dia 1º e no dia 15 de junho, para uma oficina virtual. Então espero você por lá. O link está na descrição desse vídeo aqui. Se cuide por aí e até mais. Tchau!